Você estabelecer os limites é uma abordagem muito melhor do que você punir. A criança precisa disso. Muita gente tem essa dificuldade de dizer não, até aqui não. Aí você vai até aqui, passou disso, não, de jeito nenhum. Muita gente tem essa dificuldade, Carol. Eu tenho visto isso cada vez mais, entendeu? Com certeza. Ivani, eu acho que o ponto importante que eu tenho falado, assim, desde a primeira consulta no consultório, eu falo assim, seu filho vai chorar à noite, se você correr para atender, você vai ser um pai que vai ter sempre dificuldade em colocar limites e permitir frustração. E é isso que a gente tem visto cada vez mais. Eu falo, não se esqueça que desde muito pequeno você tem que permitir que seu filho se frustre e que ele lide com os limites dele. E isso também inclui disciplina, inclui regra. Se você não for claro, porque eu sempre falo isso, o tempo todo o seu filho está testando limites. E não está testando porque ele é uma má pessoa, porque ele tem uma intenção de testar. Porque ele precisa saber qual é o limite dele. A gente faz isso, Ivani, o tempo todo. A gente não faz isso? Isso, mas olha, uma criança que não tem limite, Carolina, é mais ou menos como uma criança que está dentro de uma sala escura. E ela não sabe onde estão as paredes. É isso. Ela é uma criança meio perdida. Exatamente. Ela precisa conhecer até onde dá para ir, até onde não dá para ir. Tá certo? Então, ao invés de você ter... Isso que a gente quer então, não dizer dá para só ficar punindo. Não, e ao contrário, e não disciplinar, e não colocar os limites. Então, assim, isso é um presente que você dá para o seu filho. E a gente sempre fala que é muito mais difícil você ser um pai disciplinador do que um pai permissivo. O pai permissivo é um pai que é visto como um pai legal. O pai não fala não. Mas o que vai ser desse cidadão? O que vai ser desse indivíduo? A vida vai punir. A vida vai dar limite. Porque essa pessoa não vai conseguir não ter limite em qualquer espaço que estiver. E é engraçado, Carol, porque nas famílias, muitas vezes eu vejo que acaba sendo mais rigoroso do que o outro. Sim, né? Mas eu acho que até isso é importante. Não, isso é Ivani? importante e eu sempre digo, não dá para ser 2 moles nem 2 duros. Isso. Tem que ser uma... Claro que eu estava na turma dos duros, eu né? também, Ivani. O que dava, né? Meu marido saía de bonzinho. Sim. Mas isso daí é tudo bem, gente. Sim. Isso não quer dizer que seu filho vai gostar menos de você, de jeito nenhum. Ao contrário. A criança aprende a entender como é que funcionam as coisas. Em algumas situações até de estresse, ele vai procurar aquele que foi mais disciplinador e que ele sabe que tem um perfil, às vezes, de resolver de uma forma que ele precisa naquele momento. Exatamente. A criança tem essa capacidade. Ele não vai deixar de procurar o pai ou a mãe que é mais duro, mais firme. Ao contrário, em muitas situações ele vai procurar justamente por esse perfil, porque ele percebe que ali tem uma forma de resolver que é necessária muitas vezes. Agora, né? Carol, existem algumas situações em que acende aquele sinal amarelo. Sim. Tá? Quando que você acha que situações que a gente precisa, muitas vezes, conversar com o pediatra, se você percebe, por exemplo, uma criança que é mais agressiva, né? E assim, que está durando um pouco essa agressividade e tal. Isso. Então, acho que o primeiro ponto é isso, né, Vanice? Começa a durar demais essa agressividade. Então, se a criança não está fazendo só uma birra, ou se você percebe, porque assim, na primeira semana que você começa a mudar o seu comportamento com uma intenção de disciplinar, não adianta nada a primeira semana, porque a criança vai começar a entender que mudou ali a regra depois de um tempo. E pode se revoltar, inclusive, com isso. Então, normalmente, a primeira para a segunda semana é um período difícil, mas a partir da segunda semana, o que a gente costuma ver é já uma mudança de comportamento. A criança diminui o tempo de birra, a criança vai começar a deflagrar a birra com menor frequência. Se isso não acontece, é importante que muitas vezes você pergunte para o seu pediatra como o seu paciente fez. Eu tenho que me preocupar que meu filho jogou o coelho na parede? Eu acho importante que ele foi procurar você, porque lógico, ele ficou na dúvida, ficou preocupado, claro. E dividiu, e você provavelmente levantou uma luzinha de alerta e ficou observando como é que vinham os outros comportamentos. Mas foi isolado, a criança não era uma criança agressiva. Quer dizer, ela fez aquilo sem ter a mínima noção do que estava acontecendo. Ela não tinha noção que o coelho ia morrer. Sim, sem tá dúvida. Certo? Sem dúvida. Agora, às vezes, a criança, por exemplo, ela impõe danos físicos a ela mesma, por exemplo. Tá certo? Ou morde, marca de dente. Porque muitas vezes fora de um período que a gente espera isso. Até os 2 anos, as crianças mordem. É o que a gente disse, ela não sabe se expressar, às vezes ela pode acontecer, dela morder, bater. Ok, pode acontecer. Só que assim, a criança vai ficando maior, já a gente não espera isso, né, Carol? Sim, com certeza. Não, quando você começa a passar de uma fase que você não espera mais aquele tipo de comportamento, às vezes a criança começa a se bater a cabeça na parede, bater nos outros, não é? Ou nela mesma. Sim. Se impõe muitas vezes alguma
algum dano Algum físico, risco. né? Uhum. Ou até um ataque contra o adulto, né, Ivani? Então, assim, normalmente a criança, quando ela faz a birra, tem alguns momentos que ela vai em cima do pai e da mãe, mas na hora que você começa a colocar regras do tipo daqui, da mesma forma que a gente falou que a criança tem que falar não, aqui não, o pai também tem que falar não, pode parar, segurar as mãos, Claro. ser firme. Ninguém tá falando para ter agressão física, mas você tem que conter o teu filho. Se ele tá jogando a cabeça contra a parede, você vai ter que fazer uma intervenção. Isso aí você vai se machucar. É sem lógico. dar muito ibope. E se ele vem para cima de você também. Então, se é uma criança que sempre agride os adultos, não tem noção de respeito nenhum, vai crescendo e continua com essa atitude, Pois isso é perigoso. Exatamente. Né? E às vezes, por exemplo, uma criança que é mandada para casa, ela está causando na escola de um jeito que não dá para suportar. Alguma coisa não está certa.